Salve bando de loucos, aqui é o canal Corinthians 247, trazendo a elite das notícias do nosso todo-poderoso timão. Já senta o dedo no like, e se não for inscrito, certeza que é corno, bora pro vídeo. O pênalti marcado por Anderson Daronco no final do clássico contra o Santos irritou os jogadores e a diretoria do Corinthians. Na zona mista após o empate, diversos deles detonaram a arbitragem. O que eles disseram? William Monteiro Alves: não dá para entender. O VAR existe para evitar erros óbvios e claros. Acho que é isso que está escrito na regra. Hoje, ele foi usado para cometer um erro claro e óbvio. Não tem sentido nem o árbitro ser chamado, muito menos ele ir lá olhar com a experiência que tem e dar um pênalti, inverter uma decisão que já tinha tomado e dar um pênalti desse absurdo. Vamos fazer um ofício, ir pessoalmente na CBF. Um erro desse tamanho não pode acontecer e ainda mais em um momento desse do campeonato. É um absurdo o que aconteceu aqui hoje. Cássio, no segundo tempo, tivemos um pênalti que só o Daronco viu. Na minha opinião, não foi pênalti. O VAR também tem coisa porque eu estava do lado do Daronco e ele falou para o VAR que para ele era lance normal. O VAR chamou ele lá para ver o VAR, muitas vezes tem parte, muitas vezes falamos só do árbitro, mas o VAR também tem isso. Vamos ver se vão falar tanto como acontece quando o erro é para o Corinthians, que dão ênfase no Corinthians, que é sempre o Corinthians. Sempre vão achar um áudio, que é por esse ângulo, para achar uma desculpa. Sempre tem algo que eles estão corretos que não só o Corinthians, mas os times, os jogadores, estão errados. O VAR veio para ajudar, mas no meu ponto de vista, hoje está mais atrapalhando do que ajudando. Fábio Santos, você vê a foto e vê que foi ele quem pisa no pé do Bruno. Mesmo assim, o cara do VAR chama o Daronco, ele vai olhar, passa no telão, 40 mil pessoas viram que não foi pênalti e ele consegue marcar. A gente reclama, fica indignado com tudo isso. Óbvio que erros acontecem, mas desse tamanho e nesse momento do campeonato, custa caro às vezes. Não tem como tirar a responsabilidade do Daronco, mas o VAR não tem que se meter em um lance desses. Mesmo na câmera lenta você vê que não foi pênalti. Ele viu a informação do Soteldo, falando que não tentou cavar, que não era para cartão. Mesmo assim, ele teve outra chance, viu 2 ou 3 vezes e marcou o pênalti. É complicado. Realmente é revoltante porque é um momento delicado e decisivo do campeonato. Renato Augusto, mais do que a reação do estádio e de qualquer atleta, você vê a reação do cara que sofreu o pênalti. Ele já levantou pedindo desculpas, nem reclamou, só tentou não levar cartão amarelo por simulação. Em alguns momentos, você não precisa nem ver o VAR, só precisa ver a reação do atleta, mas não temos muito tempo para ficarmos lamentando, é um momento delicado do campeonato. Às vezes, um erro custa caro, mas no futebol brasileiro não há tempo para ficar lamentando. Fausto Vera, no pênalti, ele Soteldo chuta a chuteira do Bruno Mendes. É difícil de explicar. Em outra situação onde ele Daronco tem impedimento e o bandeirinha não levantou a bandeira. É um pouco estranho, né? Alessandro Nunes, é uma resposta que gostaríamos de ouvir de quem comanda a arbitragem no Brasil. Não queremos que ocorra com o Corinthians e com nenhum outro clube. 1 ou 2 pontos vão fazer muita diferença. Esse tipo de erro não pode acontecer. Trouxemos a tecnologia, mas ela, em algumas ocasiões, atrapalha. Não sei se os árbitros não estão vendo coisas demais ao invés de olhar somente o lance. Iremos até a CBF, iremos cobrar a comissão de arbitragem, aguardaremos uma manifestação deles. O lance nos acréscimos do clássico entre Corinthians e Santos, disputado na Neoquímica Arena. Soteldo tentou um lance dentro da área de ataque e, ao passar por Bruno Mendes, os pés dos dois jogadores se tocaram. Em campo, o árbitro Anderson Daronco não marcou a penalidade. Chamado pelo VAR, o árbitro gaúcho viu o lance no monitor e, depois da análise, marcou o pênalti. A cobrança, Mendoza bateu alto no meio do gol e deixou tudo igual em Itaquera. O empate pela 30ª rodada do Brasileirão manteve o Santos na 16ª colocação com 34 pontos. Já o Corinthians chegou ao